Filipenses, capítulo 4, e eu farei a leitura do verso 10 ao verso 13. Filipenses, capítulo 4, Filipenses, capítulo 4, do verso 10 ao verso 13. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Oremos mais uma vez. Deus amado, nós te agradecemos pela porção da tua palavra que acabamos de ler e já somos alimentados com ela, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela é mais cortante com a espada de dois gumes e ela pode, ó Deus, penetrar profundamente na nossa alma. Nós te agradecemos porque, ao ler a tua palavra, o Senhor já fala conosco. Mas nós desejamos, ó Deus amado, que o Senhor nos abra os olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Para que possamos, ó Deus, ter aplicação com compreensão da parte do Senhor, do teu alimento, o pão do céu, esse maná, para alimentar a nossa alma, para que saibamos praticá-la, para que a recebamos com alegria, para que possamos, ó Deus, compartilhá-la, para que possamos vivê-la, e assim, ó Deus, em tudo, glorificar o Senhor, sustentados por Ti mesmo. Abençoa-nos, abre o nosso coração, dispõe a nossa vontade, e dá-nos, ó Deus, inteligência do alto, para que possamos receber a Tua palavra com entendimento. Em nome de Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse é um texto que, por vezes, ele é mal utilizado. Me refiro ao versículo 13. Às vezes, nós vemos alguns irmãos usando quase como que um amuleto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Quando não, aqueles que estão com medo de madrugada, né? Quando vão no banheiro ou beber água de madrugada, e com medo escuro, fala, tudo posso naquele que fortalece, tudo posso naquele que fortalece, né? Infelizmente, essa prática dessa forma, usando distorcidamente esse versículo deste modo, não é diferente das pessoas que usam pé de coelho, chaveiro, galho de arruda, cruz ou qualquer outro apetrecho que sirva como amuleto para espantar os males, os espíritos maus ou qualquer coisa assim. E isso é um uso indevido das Escrituras e um uso, que eu posso dizer, pecaminoso. Porque nós, ao fazermos isso, e se nós o fazemos, nós estamos fazendo isso de uma forma indevida, errada, e sem entender o que realmente o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, quis dizer quando ele expressa como uma confissão de fé aos seus leitores, aos crentes de Filipe, que realmente em Cristo ele poderia suportar todas as coisas. Ele poderia vencer todas as situações, ele poderia entender e submeter-se à vontade de Deus em todo momento em que ele estava vivendo aquele momento. E é interessante nós então construirmos, ou tentarmos pelo menos reconstruir o contexto histórico daquele momento, para que haja uma melhor compreensão do porquê que ele diz que ele tem alegria, porque ele estava aprendendo, no que ele já tinha conhecimento então, e ele já sabia estar humilhado, honrado, experiências, fartura e assim por diante, e consequentemente dizer, eu posso, eu tudo posso naquele que me fortalece. Bom, possivelmente essa carta ela foi escrita lá por volta do ano 61 depois de Cristo. Paulo ele já estava preso, mas ele estava no que os historiadores chamam de primeiro momento da prisão dele, né? Então, nesse primeiro momento, ele ainda não tinha passado por julgamento, então ele ainda não havia sido declarado
alguém perigoso, né? Perigoso não por ser um criminoso, um estuprador, um ladrão, um assassino, mas ele era perigoso por causa das ideias que ele defendia, né? Ele estava sendo alvo de tumulto lá em Jerusalém, lembra que ele foi preso lá, e diante de falsas testemunhas e acusações e calúnias, ele estava correndo o risco de passar quase que por aquele processo distorcido, né, que os judeus tinham feito com Jesus. Então ele sabia do que ia dar. Falsas testemunhas, um tribunal forjado, uma sentença já pré-arranjada, a sentença ia ser a morte. O que ele faz? Apela para César. E ele foi inteligente ao fazer isso, né? Mas por que Jesus não fez isso? Bom, porque Jesus não era, humanamente falando, um cidadão romano. Paulo era. Então ele tinha um direito, ele recorreu a esse direito. Agora ele estava em Cesareia. Em Cesareia ele estava no que nós poderíamos fazer uma equivalência hoje, né, de prisão domiciliar. Ele não estava lá nas prisões ainda, não tinha se passado por um julgamento, como eu já mencionei, então ele estava numa prisão domiciliar. Todavia, a prisão domiciliar, lembre bem, ele não morava em Cesareia, ele não tinha parentes, amigos em Cesareia, então ele tinha que pagar um aluguel, uma casa em Cesareia para que ele pudesse morar. Ele não tinha ninguém com ele naquele momento ali. E ele não poderia, estando preso naquela casa, ele não tinha livre acesso para sair e andar, ele não tinha liberdade de ir e vir, ele estava limitado a uma casa. E mantendo escolta, o tempo todo, pelo menos 2 soldados romanos da Pretória. Lucas nos informa lá no livro de Atos. Então ele tinha ali pelo menos 2 soldados pretorianos, 2 soldados que mantinham o tempo todo a guarda, de modo que não tinha livre acesso. Aí a pergunta é, como que ele comprava comida? Como que ele poderia então resolver? Ele não podia. Ele tinha, obviamente, livre acesso a ele. Então qualquer pessoa poderia ir onde ele estava, qualquer pessoa poderia visitá-lo quantas vezes quisesse, qualquer pessoa poderia levar comida para ele, levar mantimentos ou qualquer uma das suas necessidades. Tá? Lembrando que naquela época o Estado não provia a necessidade dos seus presos. Então se alguém era preso, ou os amigos, ou os familiares, ou conhecidos proviam o preso. Se ele não tivesse ninguém para sustentá-lo lá na cadeia, ele ia morrer de fome. Tá? Esse era o contexto de Paulo. Ele estava numa cidade, ele estava sem poder ter acesso, ele não tinha liberdade porque ele já era um preso, embora ele não havia passado por um julgamento, ele não tinha liberdade de ir e vir, e ele precisava de que alguém sustentasse e cuidasse dele. É por isso que nós entendemos, se você voltar ao capítulo 2 de Filipenses, capítulo 2 de Filipenses, do verso 25, até o verso 28, você tem a informação de que a igreja de Filipe, ela enviou um irmão, um membro da igreja chamado Epafrodito. Esse Epafrodito, ele foi levar uma oferta, uma doação da igreja para Paulo, para que pudesse então, Paulo pudesse então ter sustento, ter dinheiro. E aí como é que ele poderia fazer? Bom, os soldados eles tinham o plantão, eles tinham o turno dele. Fora do turno, o soldado ele poderia fazer serviços extras, né? Então, possivelmente o que Paulo fazia, fora do plantão daqueles guardas, que inclusive ele os evangelizava, nós sabemos disso, o que ele fazia? Bom, acabou o seu turno agora, eu preciso comprar comida. E ele então dava o dinheiro para o soldado, provavelmente ele pagava alguma coisa à parte, ele ia, comprava e trazia para ele. Mas durante um tempo que Epafrodito esteve com Paulo, ele foi um cooperador. Ele pôde ajudar Paulo, ele pôde suprir Paulo, não só levando a oferta da igreja de Filipos, mas pôde inclusive auxiliá-lo ali, né? Limpando, levando as coisas, comprando objetos, trazendo coisas para a casa de Paulo, trazendo alguns utensílios, comprando comida e tudo que Paulo tivesse necessidade. Todavia, Epafrodito, pela providência de Deus, adoece gravemente. Vamos ler o texto só para a gente entender um pouco mais. Filipenses 2, do verso 25 ao verso 28.
Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Então, observa bem, Epafrodito vai levar uma doação. Ao estar com Paulo, não sabemos quantos dias depois que ele estava com Paulo, ele fica doente, e o próprio Epafrodito acaba aqui usando o dinheiro que ele leva para Paulo. Paulo, obviamente, ficou com uma quantia bem menor, e agora a possibilidade de ficar novamente sem dinheiro, de ficar sem recursos, de não poder trabalhar, ou talvez mesmo que ele trabalhasse ali dentro e comprando couro, comprando corda, linha, ferramentas, para que nós sabemos que a profissão dele era de fazedor de tendas, para que ele pudesse trabalhar ali e prover algum dinheiro, algum extra, ou multiplicar os recursos que lhe haviam chegado. Mas o fato é que Epafrodito, por causa da sua mortal enfermidade, tira ou precisa gastar com esta enfermidade. Bom, Paulo agora, no final da epístola, ele vem agradecer à igreja. Se você ler o capítulo 2 até o capítulo 4, em momento nenhum Paulo lamenta ou murmura o gasto que ele teve com Epafrodito. Interessante. Ele agradece o que ele recebeu, mesmo que o que ele gastou não foi com ele. Então você observa que há gratidão, porque Deus estava provendo a sua necessidade. E com isso, irmãos, eu quero, dentro do texto que nós lemos e estaremos expondo, trazer a seguinte convicção: Ele supre as nossas reais necessidades, de modo que Ele nos faça entender que a nossa suficiência está nele. Cristo, Ele supre, Ele provê as nossas reais necessidades, de modo que entendamos que a nossa satisfação, a nossa suficiência está nele. É por isso que nós vemos o apóstolo Paulo começando no verso 10 dizendo: alegrei-me sobremaneira. Quer dizer, eu tenho motivo excedente, eu tenho motivo além do que talvez vocês possam imaginar, de que há no Senhor alegria. Eu posso me alegrar nele, porque eu tenho um motivo que excede. E a gente tem um hino no nosso cenário que diz: quantas muitas bênçãos, né? E de fato, quando nós começamos a perceber a providência de Deus na nossa vida, e entender como que Deus ele conduz as nossas decisões, como Ele abre as portas, como Ele fecha as portas, como Ele nos dá saúde, como Ele coloca enfermidades na nossa vida, como Ele nos faz vínculos e nos faz conhecer pessoas que vão ser verdadeiros amigos, e como diz Provérbios, amigos mais chegados do que irmãos, que vão nos estender a mão e que vão cuidar de nós, que vão nos aconselhar e que vão nos repreender e que vão prover, às vezes, nos prover financeiramente ou em alguma outra situação. Nós falamos: Senhor, de fato, o cuidado do Senhor excede a compreensão. O texto que nós lemos na liturgia, no capítulo 4, do verso 4 ao verso 9, eu sempre observei o verso 5, que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E Paulo, parece que ele solta uma frase assim que não tem nexo, né? Perto está o Senhor. Aí eu fico assim: bom, moderação significa não ser alguém que extravasa, ninguém que exagera em algo para cá nem para lá, nem a mais nem a menos, porque eu preciso lembrar que Deus estando perto, eu tenho que manter o domínio próprio, né? Eu sempre pensei nessa linha de raciocínio e parece que isso faz certo sentido. Mas acho que Paulo está querendo dizer algo além disso. Ele está dizendo que, porque o verso 6, logo em seguida, ele vai fazer uma outra declaração: não andeis ansiosos de coisa alguma. A nossa tendência, diante de
preocupações, de angústias, de ameaças, de perigos, diante de coisas que nós não temos como resolver. Porque uma coisa é você falar assim, não, tem uma dívida aí, mas eu tenho uma reserva na poupança. Não, vem um problema de saúde, mas eu tenho um bom plano de saúde que cobre todo o tratamento. Não, tem uma situação aí, mas eu tenho 2 carros, eu posso vender um, né, e vai fazer falta o outro, e a gente se vira, e dá um jeito aqui, dá um jeito ali. Uma coisa é isso. Outra coisa é quando algo maior do que você tem, algo maior do que você espera, algo maior do que você é capaz de lidar, vem contra você. E quando portas não se abrem, oportunidades não surgem, e você não tem a quem recorrer. Aí a nossa tendência é o nosso coração mostrar a sua fragilidade. E aí é o momento em que nós realmente entendemos, em que momento em que nós oramos, o momento em que nós clamamos, o momento em que nós nos prostramos diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sempre disse que o Senhor é a minha salvação, o meu refúgio, o meu rochedo forte, em quem eu posso buscar. Mas agora, eu não estou orando apenas o que eu aprendi lendo os Salmos, eu estou orando algo que realmente é o meu momento, é a minha experiência. O que ele está dizendo é: seja a vossa moderação conhecida de todos, porque as pessoas estão vendo o nosso cristianismo, as pessoas estão vendo o nosso evangelho, as pessoas estão vendo a nossa intimidade com Deus. É nesse momento. É no momento em que as coisas apertam, é no momento que o chão some debaixo dos nossos pés, é no momento em que nós não temos para quem recorrer e não temos aonde nos apegar, ou onde nos apegar. E aí o texto nos lembra: perto está o Senhor. Eu preciso lembrar que o Senhor está sempre comigo. Eu preciso lembrar que o Senhor está sempre diante de mim. Ele é a coluna de fogo que vai à minha frente. Ele é a nuvem que me protege durante o dia. Ele é aquele que me sustenta e calça os pés. Ele é aquele que me guarda de todos os inimigos que me espreitam. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Perto está o Senhor. E sabendo que perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma. Percebe como que muda a leitura? Então a minha preocupação não é apenas com eu devo manter o domínio próprio no meu coração. Sim, eu preciso manter o domínio próprio no meu coração e lembrar que o meu consolo, o meu conforto, a minha alegria, a minha salvação vem do Senhor. Mas eu preciso lembrar que aquele que está comigo é maior do que todas as coisas que estão contra mim. Mesmo porque todas as coisas que são usadas contra mim estão dentro da vontade dele. Estão sob o seu controle, estão conduzidas segundo o seu propósito na minha vida. Então, nunca, em momento nenhum, e essa é a grande vantagem, nós cremos biblicamente na soberania de Deus, como ensina a fé reformada ou aqueles que apelidaram isso de calvinismo. É muito confortante nós sabemos que nenhum fio da nossa cabeça vai cair. Que nenhum passarinho morre se Deus não o permitir. Que todas as coisas acontecem porque elas estão sendo conduzidas milimetricamente, medidas por Deus. Até mesmo o conduzir do vento está sob o seu poder. Nada foge do seu cuidado. E aí sim nós sabemos que Ele está cuidando de nós. Deus Ele cuida. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo do verso 10, alegrei-me. E esse é um verbo muito forte, porque ele está dizendo, alegria é uma alegria, não apenas uma alegria que salta diante de motivos externos. A palavra aqui é uma palavra que dá a ideia de regozijo, de um gozo que se retroalimenta. É um gozo que sai de Deus e que vem de Deus. E que ele entra em nós e que volta para Deus. É interessante isso aqui. Então é uma alegria que vem como consolo,
É uma alegria que, conforme Neemias diz, que a alegria do Senhor é a nossa força, mas é uma alegria que também que volta para Deus em forma de adoração. É essa alegria que Paulo declara aqui. É uma alegria que vem do Senhor, mas é uma alegria que volta para o Senhor, porque essa alegria ela volta adorando ao Senhor, ela volta agradecendo ao Senhor, ela volta em manifestação de dependência ao Senhor. E ele diz mais uma vez, e observe bem, essa alegria não é uma alegria de gente doida, né? Assim, por que eu estou pulando aqui de alegre? Não, porque eu estou alegre, né? Não. Deus sempre usa motivos, Deus sempre usa circunstâncias, Deus sempre usa pessoas, em especial os irmãos em Cristo Jesus. E é por isso que ele diz aqui, mais uma vez, renovaste a meu favor o vosso cuidado. Ele diz isso aqui porque não era a primeira vez que a igreja de Filipe se preocupava com o bem-estar de Paulo. Eles reconheciam o seu pai na fé. Eles reconheciam que Paulo havia se dedicado a enfrentar aquela cidade, aquela cultura pagã, todas aquelas dificuldades, em envolver-se com aqueles irmãos, em pregar-lhes o Evangelho de forma destemida, ousada, temente a Deus, desejando que eles pudessem realmente conhecer a Cristo. E ele estava ali disposto não somente a pregar-lhes o Evangelho de Cristo, mas até mesmo sofrer os danos por causa desse Evangelho, como de fato nós sabemos que aconteceu, sendo ele preso, chicoteado lá na prisão de Filipos, por causa daquela jovem adivinhadora de quem ele expulsou um demônio. Mas observe bem, irmãos, aqueles amados membros, irmãos em Cristo da cidade de Filipos, eles reconheciam o zelo, a pregação, a fidelidade, o amor que Paulo tinha por Cristo. E que por causa de Cristo, eles também haviam se tornado amados de Paulo. E agora, reconhecendo em Cristo o amor que eles tinham em Cristo, e que através de Paulo aprenderam a conhecer e amar a Cristo, eles passaram a amar a Paulo também. E a cuidar de Paulo. E isso é justo. Isso é algo que nós devemos fazer. Aqueles que nos amam em Cristo, nós devemos amá-los também em Cristo. E essa é uma das bases da nossa comunhão. Nós não amamos as pessoas porque elas nos fazem bem. Nós não amamos as pessoas porque elas não nos decepcionam. Nós não amamos as pessoas porque elas são as sempre queridas, dóceis, sempre fraternas. Nós devemos amá-las porque Cristo as amou. Porque elas aprenderam a amar Cristo. E porque nós somos um em Cristo. E eu preciso amá-las também como Cristo as ama. Paulo então diz, vos faltava oportunidade. A oportunidade que agora eles tiveram de prover Paulo, acabou sendo prejudicada por causa de uma outra necessidade inesperada de Epafrodito. E agora Paulo se vê novamente seguido de outra necessidade. Observe bem que quando Paulo ainda estava em viagem missionária, durante a terceira viagem missionária, ao escrever para Corinto, segundo a epístola de Paulo aos Coríntios, por favor, abra lá, capítulo 8, do verso 1 ao verso 4, nós descobrimos que durante a sua terceira viagem missionária, todo esse projeto de viagem, de passar em várias cidades da Macedônia, da região da Acaia, hoje tudo é a região da Grécia, né? Todo esse trabalho, toda essa viagem, todas as despesas de evangelização, de tudo que era necessário, foi provido pelas ofertas da igreja de Filipos, a igreja dos Filipenses. Capítulo 8, do verso 1 ao verso 4. Tente bem a leitura, por favor. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Lembra, Corinto era lá no sul da Grécia. Para quem conhece um pouquinho de geografia bíblica, só para a gente entender. Ele diz, olha, as igrejas da Macedônia, que foram alcançadas pelo Evangelho, agora, por causa dessa mesma graça, estão abençoando vocês. E ele continua no verso 2, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu,
Na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos e graça de participarem da assistência aos santos. Então observe bem, Paulo diz assim, apesar de eles serem pobres, apesar de eles passarem necessidades também, terem poucos recursos, eles nos rogaram, ou seja, eles insistiram conosco, que queriam participar da pregação do Evangelho, já que eles não poderiam ir, eles quiseram nos ajudar. E ele diz aqui ainda no verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Então observe bem, a igreja de Filipos, ela participa de todo o processo. Se você depois ler 1 Tessalonicenses capítulo 2, do verso 1 até o verso 12, quando Paulo ele faz uma defesa de si, diante da acusação de alguns judeus que causaram tumulto na cidade de Tessalônica, depois de Tessalônica foram também causar tumulto em Corinto e andaram atrás de Paulo, causando problema para ele. E diante das calúnias de que Paulo era um sofista, um mentiroso, um enganador, um mestre de oratória que seduziu seus ouvintes para extrair deles favores de relações, favores financeiros e até às vezes favores sexuais, Paulo ele vai se defender dizendo lá em 1 Tessalônica capítulo 2, verso 1 ao verso 12, ele vai dizer assim, isso é mentira. Do verso 1 ao verso 6 ele vai dizer assim, vocês sabem que a nossa pregação consistiu no Evangelho de Deus, de que nós não bajulamos, não mentimos, não enganamos, não agimos com dolo em relação a vocês. Do verso 7 ao verso 9, ele vai dizer, o nosso trabalho entre vocês se deu de forma gratuita. E Paulo fez isso na região da Caia, porque ele sabia que a quantidade de sofistas, de enganadores, de filósofos que andavam ali, extorquindo as pessoas, se aproveitando das pessoas, se beneficiando, explorando as pessoas, era muito grande. Ele não queria ser confundido com eles. E ele estrategicamente abriu mão de receber o salário de pastor, o salário de missionário, de ter benefício, embora ele diz no verso 9 que ele tinha o direito de fazê-lo, mas ele o fez por amor deles, como uma ama cuida do próprio filho. E em vez de explorar, de manipular e oprimir a consciência, a vontade daquelas pessoas, ele diz, do verso 10 ao verso 12, que ele os tratou como um pai. Que ele agiu de forma justa, íntegra e irrepreensível diante deles. Para que eles pudessem olhar para ele e aprender a imitar Cristo. Então observei que parece que não foi só com Corinto, também com Tessalônica, Paulo usou a mesma estratégia. E quem que sustentou Paulo durante essa viagem missionária? A cidade de Filipos. Então, não apenas uma ou duas, mas várias vezes, essa igreja proveu Paulo. Ela sustentou Paulo. E agora, numa situação em que ele não estava mais em viagem missionária, mas não impedido de pregar o Evangelho, porque todos aqueles que iam até ele, ou que ficavam lá na escolta dele, eram obrigados a ouvir o Evangelho. Já pensou? O cara ficava lá de plantão, sei lá, qual era o turno de um soldado daquele, 10 horas, 12 horas, 14 horas, lá na porta da casa de Paulo, estava lá com a lança, com seu escudo, e Paulo lá não podia sair, porta fora, e ficava lá perto do cara assim, pois é, você vai ouvir de Jesus agora. E o camarada ficava lá ouvindo Paulo, pregou o Evangelho para ele, né? Trocava o turno, agora, você não veio aqui ainda, você já conhece Jesus? Não, então vamos falar de Jesus agora. Paulo ele não deixou de ser missionário, ele não deixou de pastorear, ele não deixou de pregar o Evangelho. Apesar de estar limitado geograficamente, mas o coração e o amor dele por Cristo não tinha limite. E a pregação do Evangelho não tinha barreiras. É por isso que ele diz, então, eu me alegro sobremaneira, porque vocês têm provido as minhas necessidades. Vocês têm encontrado mais uma vez a oportunidade para auxiliar-me. Verso 11 agora ele vai declarar, e digo isto não por causa da pobreza. Obviamente Paulo estava passando um momento de dificuldade financeira muito grande.
Ele poderia trabalhar, sim, se ele tivesse matéria-prima, se ele tivesse couro, se ele tivesse tecido, se ele tivesse corda, se ele tivesse ferramentas. Ele nunca se negou a fazer isso. Inclusive, durante a viagem missionária, a segunda viagem missionária, inclusive, durante um período ele trabalhou para prover os seus companheiros. Durante a terceira viagem missionária, ele também trabalhou até que chegasse o donativo. Esse não era o problema. Mas e quando você não tem nem com o que trabalhar? E quando o que você sabe fazer não tem disponibilidade? Talvez você já tenha um bom currículo profissional. Você vai a algumas empresas, ou algumas faculdades, ou alguns lugares, entrega seu currículo. E as pessoas falam assim, olha, muito bom o seu currículo. Eu gostaria de ter você trabalhando aqui com a gente. Mas a gente não tem vaga, infelizmente. Imagina o povo do deserto, durante 40 anos. Você tinha ali homens, pelo menos 600 mil homens. Homens que tinham habilidade profissional. Homens que haviam aprendido a construir pirâmides. Homens que haviam aprendido a engenharia do Egito. Homens que sabiam manusear metais, pedras. Homens que sabiam lapidar. Homens que sabiam costurar. Homens que sabiam perfurar. Homens que sabiam fazer de tudo. E quando Deus lhes chamou para fazer, Deus os capacitou e eles fizeram. Mas observe bem, quem eram eles no deserto? Onde nada se faz, onde nada se tem e onde nada se provê, a não ser algo que vem do céu. Então, naquele momento que Deus os deixou no deserto, Deus realmente deixou e falou, olha, não adianta vocês saberem fazer, não adianta vocês terem experiência, não adianta vocês terem todo o recurso, toda a competência. E aí você entende por que Deus, lá em Deuteronômio capítulo 8, abra comigo lá, por favor. Deuteronômio capítulo 8. Do verso 1 ao verso 5. A palavra de Deus, ela diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome. Isso aqui é forte. Ele te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina a seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Foi dessa forma que Deus cuidou, conduziu, proveu e educou aquele povo a amar e a depender do Senhor. Então, quando nós olhamos essas coisas, irmãos, nós podemos dizer assim, não é por causa da pobreza, não é porque eu nunca tive nada, não é porque eu já nasci ninguém, não é porque eu já nasci, porque quem já nasceu com nada não sente falta, né? Talvez pode usar esse argumento, né? Falar assim, um camarada que nunca teve, menino que nunca teve um brinquedo não vai sentir falta de brinquedo, menino que nunca foi num parque de diversão não vai sentir falta de um parque de diversão, né? Mas observe bem, Paulo, ele diz aqui no capítulo 3, quando ele responde, obviamente, o argumento contra o argumento dos judeus, que diziam, olha, pelo fato de nós sermos judeus, nós somos salvos, porque nós temos sangue de Abraão correndo na nossa veia, e nós somos filhos da promessa, então só por causa disso a gente já merece a salvação. Paulo vai dizer assim, não senhor, a salvação é pela graça. Ele vai dizer aqui, a partir do verso 4, capítulo 3 de Filipenses, bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, bem que eu poderia confiar no meu currículo, na minha ascendência israelita, na minha competência
profissional, no meu conhecimento teológico. E ele vai dizer, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, ou seja, se tinha alguém que era zeloso, aquilo que cria era eu. Ele continua, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo poderia dizer assim, o que eu estou passando agora, eu estou contente, eu estou alegre, não é porque eu estou acostumado com nada não. Eu sei o que é ter, eu sei o que é ser, eu sei o que é ter uma excelente reputação, eu sei o que é ter um nome admirado, invejado, eu sei o que é ter posses. Mas não é essas coisas que eu tive no passado, elas não me tiram a alegria do presente. O fato de eu tê-las perdido, ou melhor, de eu tê-las rejeitado, porque eu as considero como perda por causa de Cristo, isso não me tira a alegria. O fato de eu ter perdido o nome, eu ter perdido posses, eu ter perdido posição social, eu ter perdido amigos, eu ter perdido reputação, eu ter perdido posição de influência, isso não me tira a alegria. Pelo contrário, eu aprendi a viver a situação. Por quê? Porque é Deus quem vai conduzir na nossa vida. Você pode ter muito agora, deitar e amanhã amanhecer sem nada. Sabemos como que é a instabilidade econômica no mundo, não é só no Brasil. Você pode estar bem hoje, talvez no decorrer da madrugada sentir alguma dor e ser levado às pressas para o hospital e fazer uma bateria de exame e descobrir que você tem apenas 3 semanas de vida. Então nós não temos controle sobre todas essas coisas. E aí a minha alegria vai se acabar porque acabou a minha saúde? Acabaram-se os meus recursos? Talvez você agora é alguém muito estimado, muito querido, e talvez aconteça algo, e a sua reputação acaba. E as pessoas evitam você, porque agora você não é mais aquela pessoa de influência que consegue favores, mas você agora está por baixo. Então as pessoas não querem nem ser seu amigo, porque você está por baixo, pode as outras pessoas de influência associar você com ele, e você também por causa dele perder oportunidades. Nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação, porque nós precisamos entender que a nossa satisfação em Cristo faz com que nós vivamos satisfeitos em toda e qualquer situação. Saber que a vontade dele, a condução dele, o senhorio dele. E é por isso que a conclusão dele no verso 12 diz, tanto sei estar humilhado como também honrado. E ele começa então a fazer esses antagonismos, né? De ponta. Ele diz, eu sei estar humilhado, também honrado. Em tudo e em todas as circunstâncias também tenho experiência. Fartura, fome, abundância, escassez. Mas observe bem, não há murmuração. Não há rebeldia no coração. Não há duvidar da bondade de Deus. As pressões da vida são os dedos do oleiro nos moldando e nos dando a forma do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque quando nós lemos lá em Romanos 8, verso 28, que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E qual é esse propósito? Aquele que de antemão nos conheceu, ele também nos predestinou, verso 29, para que sejamos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Esse é o propósito do seu amor. E ele vai usar toda e qualquer situação, ele vai usar toda e qualquer experiência, ele vai usar de tudo e em todas as circunstâncias, para que tudo isso convirja
para que tudo isso seja redirecionado para o nosso bem. E o nosso bem não é o nosso bem-estar. O nosso bem não significa um mimar das nossas necessidades, mas é tudo aquilo que será necessário para que nós amemos e nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus. É nisso que ele está dizendo. E é por isso que, diante dessas situações, dessas experiências, dessas provações, ele chega no verso 13. Eu tudo posso. Eu posso suportar, porque Ele quem me sustenta. Eu posso aguentar, porque Ele que me consola. Eu posso superar, porque Ele que me capacita. Eu posso ter paciência, porque Ele que controla o tempo. Eu posso esperar, porque Ele quem abre e quem fecha as portas. Eu posso ver que há algo maior do que o que eu tenho, porque não existe nada maior do que nos tornarmos parecidos com o Senhor Jesus. Não existe nada maior do que sermos santificados na santidade daquele que nos representa diante do Pai, lá no céu, à direita do Senhor. E que intercede por nós, e que sofre os nossos sofrimentos, conforme nós cantamos no hino agora há pouco. E que se alegra conosco, e que adora o Pai conosco, e que intercede por nós, e que nos faz aceitáveis diante do Pai, e que provê as nossas necessidades, porque Ele como sacerdote intercede por nós. Ele como profeta nos instrui na sua palavra, e Ele como rei, Ele não somente rege, mas Ele vence os nossos inimigos e provê as nossas necessidades, para que nós possamos amá-lo e para que sejamos parecidos cada vez mais com Ele. É por isso que nós conseguimos suportar, é por isso que todas as coisas eu posso, naquele que me fortalece. É possível, sim. E quais são alguns aspectos de prática para a gente avançar um pouco mais em termos de aplicação, além das aplicações que eu fiz no decorrer do sermão? Em primeiro lugar, irmãos, a Escritura diz que nós devemos exercer alegria. Alegrai-vos. Verso 4 do capítulo 4. Alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Você pode ter alegrias anexas às alegrias que Deus te dá. Você pode ter alegria do Senhor nas coisas que Ele te dá. Deus te dá filhos, alegre nos filhos que Deus te dá. Mas a sua alegria que você sente no seu filho tem que ser uma alegria que te leva a alegrar e a adorar a Deus. Você pode se alegrar no trabalho, na realização profissional que você tem. Mas quando você faz o que você gosta, e faz bem feito, e faz para a glória de Deus, você deve fazer, você diz, Senhor, te agradeço porque o Senhor me deu a oportunidade de trabalhar onde eu trabalho, de fazer o que eu faço, de me dar competência de realizar, de fazer com que as pessoas reconheçam o que eu realizo, mas acima de tudo eu te agradeço, eu te amo, porque é o Senhor, e é do Senhor que vem essas coisas. Você pode se alegrar em ter os amigos que você tem, e que você possa santificá-los e auxiliá-los na sua santificação e tê-los como irmãos em Cristo que também lhe auxiliam e lhe cercam com sábios conselhos, com conselhos da palavra e que te ajudam e te repreendem nos seus pecados e que te fazem amar e te levam a amar mais e mais o Senhor Jesus. Então nós devemos alegrar nele por tudo aquilo que Ele nos dá, porque a nossa tendência natural do nosso coração, que ainda não está completamente santificado, a nossa tendência natural é de trair Deus naquilo que Ele nos dá. Talvez você, minha jovem, você tenha beleza, está vivendo flor da juventude, e talvez você use a sua beleza para seduzir, para atrair, para despertar a cobiça em homens. Talvez você, meu jovem, tenha tanta inteligência e tanta capacidade e usa as suas capacidades de forma pecaminosa para tirar proveito de situações
que até mesmo mencionar é vergonhoso. A nossa tendência natural é de trair Deus com aquilo que Ele nos dá. O que a palavra de Deus nos ensina é de nos alegrar com aquilo que Deus nos dá, de modo que aquilo que Ele nos dá não somente nos fortaleça, porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas nos capacite a retornar para Ele. Aquilo que Ele nos dá, nos retorne para Ele em forma de um louvor que tenha motivo de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, talvez você não tenha filhos. O dia da mãe passou agora há pouco, né? Eu traduzi uma frase de um autor chamado Burks, e ele diz assim, mães, até ele usou no diminutivo, mamãezinhas, né? Primeiro ele falou assim, senhoritas, jovens que não têm filhos, não são filhos que vão satisfazer o seu coração. Aí ele cita, mamãezinhas que têm filhos, não são filhos que vão preencher o seu coração. Não são seus filhos que preenchem o seu coração. Por vezes nós colocamos assim, se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma casa, se eu tivesse aquele trabalho, se eu tivesse a empresa nesse nível, se eu tivesse... Irmãos, essas coisas, elas devem vir como parte de planejamento, de um planejamento que envolve dentro do pacto de Deus chamado mandato cultural e social. Eles são instrumentos de alegria de Deus na nossa vida. Mas a partir do momento em que se tornam fonte ou motivo de alegria da nossa vida, eles se tornam ídolos. E Deus não tem competidores. E é por isso que às vezes Ele tira alguns ídolos de nós. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Segunda aplicação, nesse aspecto, é aprender. Verso 11, Paulo diz, aprendi a viver contente. Aprenda com o sofrimento. Aprenda com as circunstâncias. Aprenda com as coisas que vêm. Entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Deus Ele está conduzindo todas as coisas. E Deus Ele está fazendo algo na sua vida. Você não precisa de alguém chegar em você e falar assim, olha meu irmão, Deus está me revelando que Deus tem um propósito na sua vida. Você não precisa disso. Sabe por quê? Porque a Escritura diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E Deus está fazendo com que todas as coisas nos instruam. E Ele tem um propósito na nossa vida. Ele está declarado antes de criar qualquer coisa lá, antes de Gênesis 1, verso 1. Antes de você vir a existência, o propósito de Deus sobre a sua vida já estava estabelecido. Mas o detalhe é, nós precisamos aprender a discernir. Nós precisamos aprender com as circunstâncias. Porque tudo que Deus vai conduzir na nossa vida, Ele conduz através de promover em nós obediência e também de corrigir as nossas deficiências. Tá? Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, a gente vai acertando, né? E vai entendendo, vai discernindo, a gente vai tomando as melhores decisões, sempre colocando sob o critério dos 10 mandamentos, não, eu tenho que fazer isso, não posso fazer aquilo. Então assim, a melhor decisão é essa, vou obedecer a lei. A tendência é de enfiar os pés pelas mãos, de fazer besteira, de falar o que não deve, tomar decisões premeditadas, não poucas vezes vergonhosas, e ainda quando não ofendendo alguém. A Escritura diz que nós devemos aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Aprenda. Enquanto às vezes a gente não aprende uma lição, Deus não muda a cartilha. Você precisa aprender. Lembra do José do Egito? Teve 2 divisões. Nas 2 divisões, o rapazinho de 17 anos ficou mais inchado ainda, né? De orgulho. Eu sei que botou ele dentro do buraco, literalmente. Vendido como objeto para os midianitas. Tratado novamente agora como escravo. Deus ainda vai abençoando ele. Tudo que vinha às suas mãos para ele fazer, Deus prosperava.
Ele é ameaçado, ou melhor, ele é acusado de tentativa de estupro, negócio que pena de morte sem nem julgamento. Acontece ainda mais ele sendo escravo. 20 anos da vida dele desperdiçado, humanamente falando. Foi o tempo que Deus deu para José, para que ele ficasse ali, meditando de dia e de noite, o que Deus tinha preparado para ele. Dale Moody disse uma vez que Deus pode trabalhar a vida de uma pessoa a vida toda para usar um só dia. Isso é possível. Mas o grande detalhe é que Deus fez com que ele depois retornasse e viesse a ser vice-governador de todo o Egito, para que se preservasse a vida de muita gente e a promessa de Deus a Abraão se cumprisse na preservação da aliança e da semente santa. Então, Deus vai fazendo as coisas. E tem coisas que acontecem na nossa vida assim, eu quero entender agora. Calma. Não sei se você é muito bom de matemática, eu não sou. Eu tenho a graça de Deus de ter um menino lá em casa que é uma exceção. Eu não sou bom de matemática, isso não é motivo de orgulho. Minha esposa também é pior do que eu em matemática. Eu tenho um menino lá de 10 anos, o João Márcio, já veio aqui, já conhece aquele loirinho lá. O bichinho é um crânio matemático. Eu falo assim, rapaz, você roubou isso de quem? Porque não foi de mim nem da sua mãe. Né? Eu fui ontem negociar com ele o negócio das figurinhas aí, o pessoal tá... Menino de 10 anos mexer com figurinha, ainda vai. Agora o cara de 40 anos fica brincando com figurinha, né? Tipo mais... Aí eu não, é ele que tá querendo trocar figurinha, né? E aí, ele chegou lá e tinha duas senhoras com seus filhos, e eu, a minha menina e ele, e ela falou assim, como que você faz? Ele pegou e calculou assim, você me dá tanto, assim. A mulher ficou assim, como é que é? Eu vou parar aqui, porque assim, não fica gabando demais da gente, porque... Mas o grande detalhe é assim, Deus faz, Deus usa, mas Deus cuida. E a gente tem que aprender a viver contente por qualquer situação. Outra situação, verso 12. Saber ser humilhado. Se existe uma coisa que educa o nosso coração, é saber ser humilhado. Porque a maioria de nós aprendeu que ninguém leva afronta para casa. Falou, leva. Deu, devolvo. A gente aprendeu isso. Eu tenho dignidade. Eu tenho hombridade. A gente aprendeu isso. Não é verdade? A palavra de Deus diz aqui. Eu também sei ser humilhado. Porque em algumas situações, a humilhação vem como parte do processo de mortificar o pecado que Deus mais odeia, que é o orgulho. O único pecado da Escritura que a Bíblia diz que Deus resiste é o nosso orgulho. E é o pecado que consegue se alimentar de tudo. Ele consegue se alimentar das nossas vitórias. E ele também consegue se alimentar dos nossos fracassos. Ele consegue se alimentar quando a gente está por cima. E ele também consegue inchar quando a gente está na sola do chão. Porque ou ele vem rompante, ou ele vem vitimizando. Ou ele vem agredindo, ou ele vem acusando. E uma das formas que Deus trata desse pecado é quando Ele nos ensina a mortificá-lo, sabendo nos humilhar, sabendo nos colocar diante de Deus. Porque aquele que é humilhado será exaltado. É isso que a Escritura nos diz. Por isso que Paulo diz, eu sei estar humilhado como também ser honrado. E é nisso, irmãos, que a palavra nos diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso levar um tapa no rosto e saber que eu merecia levar uma surra muito maior que o meu tapa. A ponto de olhar e dar o outro lado.
Eu sei ser provocado a ponto de a ira que vem sobre o meu coração ser redirecionado não contra a pessoa que está agindo contra mim, mas a minha ira ser redirecionada contra o meu desejo de matá-la. E dizer: Senhor, como eu odeio desejar matar ele. Como eu odeio ter mágoa no coração. Como eu odeio pecar contra ti. E é isso que as Escrituras lá em Romanos 8, verso 11 diz, que nós devemos mortificar os desejos da carne. É matar aquilo que naturalmente a nossa carne deseja. E ninguém mata algo que não odeia. Mas eu só posso fazer isso naquele que me fortalece. Que Deus nos conceda graça, irmãos, para suportar situações inesperadas, suportar sofrimentos do dia a dia, suportar as pressões do oleiro sobre nós, nos modelando, suportarmos as tentações de Satanás, suportarmos as provocações do mundo, mas suportarmos também aquilo que a nossa carne deseja contra Deus, suportarmos aquilo que não é natural, ou melhor, suportarmos aquilo que é natural, aquilo que vai contra a santidade de Deus. Deus nos dê a alegria dele, para que tendo muito, tendo pouco, o que Deus nos dá seja a nossa suficiência em Cristo. Seja a nossa alegria em Cristo. Entendendo que tudo está cooperando para nos tornar cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus. Amém.